Olá, turminha, tudo bem? Hoje vim aqui mostrar para vocês aprenderem a fazer circunferência de 3, dividida em 3 e 6 partes iguais e retas paralelas, a construção delas, tá bom? Então, vou fazer uma circunferência com vocês aqui e uma reta paralela, combinado? Pra gente descobrir como é que faz. Então, lá nos exercícios, eles pedem construa uma circunferência dividida em 3 partes iguais ou em 6 partes iguais. Então, vamos fazer aqui para ver como vocês fazem. Então, vou construir uma aqui, primeiro com 6 partes iguais. Então, fala assim, ó, construa uma circunferência de 6 partes iguais com raio de 2 centímetros. Nós já vimos isso, lembra? Vamos fazer a medida do raio de 2 centímetros? Então, eu pego a minha régua, faço a marcação do 0 até o 2. O 2 é o nosso ponto K, ponto central de 2 centímetros, como pede no exercício. Aí, o que eu faço? Pego o meu compasso, a ponta seca, que é a agulha, vai no centro e a abertura do raio até a ponta inicial. Então, vamos lá. Colocamos a ponta seca no K e o raio na ponta inicial. Organiza bem no cantinho, no espaço onde tá aí. Fazemos a nossa circunferência, ó. Gira até você conseguir toda ela. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos traçar uma reta dentro dessa circunferência para conseguir fazer a divisão de 6 partes. Então, tá vendo que eu tenho já o ponto inicial e o ponto K? Eu sigo até de um ponto a outro da circunferência e traço uma reta, certo? Então, ó, aqui eu fiquei com um ponto e aqui eu fiquei com outro ponto, ok? Para eu dividir em 6 partes iguais, vamos lá. Eu tenho que pegar agora um ponto, colocar a ponta seca nesse ponto e deixar o grafite no ponto central, que é o ponto K. Então, vamos lá. Eu vou colocar no ponto central e vou fazer um meio círculo, ó, seguido aqui, de maneira que eu cruze a circunferência, certo? Cruzei a circunferência. Então, os pontos onde eu cruzei, formou-se um X, ó. Nós vamos ligar e fazer outro ponto. Um ponto que cruzou aqui e um ponto que cruzou aqui, certo? Ok. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. De novo, eu vou pôr a ponta seca no outro lado do ponto inicial e o grafite vai lá no ponto central, tá? E faço mais uma meia lua, meio círculo. Deixa eu firmar aqui. E fazemos mais um meio círculo, também cruzando a circunferência, certo? Então, ó, quando a gente cruzou, eu formei aqui um novo X nesse cruzamento, mais um ponto. E aqui embaixo, ó, nesse outro cruzamento, outro ponto, ok? Agora, então, o que nós podemos perceber? Cada ponto que eu formei é uma divisão da circunferência. Para visualizar melhor, eu posso até, se quiser, apagar dentro essas partes em que eu necessitei fazer o uso do compasso, ó. Só não apago a linha reta aqui, que faz a divisão dos lugares, né? Mas, ó, vamos contar quantos pontos eu dividi do centro até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fácil, né? E dividir em 6 partes iguais. Mesma coisa eu vou fazer para dividir em 3 partes iguais. Então, vamos lá, ó. Vamos de novo fazer uma circunferência. Então, vamos lá. Ponto inicial no 0, de 2 centímetros. Depende aí do quanto a apostila pedir. Se pedir de 3, de 4, é só para ter a medida do raio da sua circunferência, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui, como pede lá, nosso ponto central é o L agora. Então, ponta seca no L
e a abertura do raio no ponto inicial, certo? Ó, fazemos a marcação aqui. Aí, giramos com cuidado, sem tentar tirar a ponta seca do lugar. E fazemos a circunferência. Vamos lá. Ok, fiz a minha circunferência. De novo, o próximo passo é ligar uma reta ao ponto, o início e o final da reta. Vamos lá. Liguei. Então, eu formei aqui um ponto, o ponto central e outro ponto, certo? Quando eu vou fazer aqui, agora, eu vou pegar o meu ponto central, vou colocar o grafite nele e a ponta seca vem em um dos lados. Pode ser nessa ponta ou nessa ponta, como você preferir, tá bom? Então, vamos lá. Ponta seca numa das pontas da circunferência e grafite no ponto central. E vamos lá para nossa meia lua, fazer de novo meio círculo, meia circunferência. Fiz. Quando eu juntei as duas pontas aqui, no X eu encontrei mais um ponto. Quando eu encontrei o X do lado de cá, mais um ponto. E aí eu já encontrei, então, a minha circunferência dividida em 3 partes. Será? Ó, como em 3 partes nós usamos aqui essa reta só para fazer a divisão, depois que você encontrou, você pode apagar. E aí, você vai notar que ela ficou com 3 lados iguais. Veja só. Bom, como nós apagamos a reta, um ponto dela não considero. Então, ela ficou na junção com 3 pontas. Então, ó, 1, 2, 3. Certo? Se eu ligar esses pontos, eu vou formar uma figura. Qual é? Vamos lá, ó. Ligue os pontos. Então, de um ponto a outro aqui, eu vou ligar aqui. Ligue mais um ponto daqui a aqui. Eu vou formar mais um e ligar esse ponto aqui. Que figura eu formei? Um triângulo equilátero que tem 3 lados iguais, certo? Então, é assim que nós fazemos a circunferência, combinado? Agora, eu vou fazer com vocês a construção de uma reta paralela. Então, vou fazer aqui, ó. Então, é dessa maneira, prestem atenção, ela parece ser um pouco difícil, mas vocês são capazes de fazer. Sem pressa, tentem às vezes no caderno primeiro, depois que tiver tudo prontinho, treinado, vocês passam para a apostila, tá bom? Então, ó, trace uma paralela da reta T passando pelo ponto O. Então, vamos lá. Vai estar assim, ó, na sua apostila. Aqui nós temos o ponto O. E essa reta aqui, vamos colocar ela aqui, é o ponto T, certo? O que nós vamos fazer? Nós já aprendemos que reta paralela não podem se cruzar. Não se cruzam, mas eu preciso construir uma reta aqui na mesma medida. Como eu faço isso usando o compasso? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou usar a ponta seca lá no ponto O. E vou fazer a abertura do raio de maneira que o seu grafite passe um pouquinho da reta T, certo? Então, ó, eu coloquei no ponto O e ele vai passar um pouquinho da reta T. Então, vamos lá. Faço de novo uma meia lua nela, ó, um círculo grandão. Certo? Deixa eu ver se ficou mesmo, que ela soltou um pouquinho. Ó, sim. Percebem que nessa linha T, quando a gente usou o compasso, teve de novo o cruzamento das linhas aqui, ó.
Esse cruzamento nós vamos fazer uma bolinha e vamos chamar que foi o ponto 1, primeiro ponto que nós cruzamos. Aí, o que eu faço depois? Eu vou pôr a minha ponta seca no ponto 1 que eu acabei de encontrar e eu fiz essa meia lua para o lado direito. Então, eu sigo sempre o lado direito porque é o que eu iniciei. Então, eu vou pôr essa meia lua. Outra coisa importante, uma vez que eu fiz a medida, eu não fecho mais o compasso, tá? Eu vou usar essa mesma medida até o final. Então, eu vou, na mesma medida, colocar a ponta seca aqui no ponto 1 e vou fazer mais uma meia lua, não precisa ser tão grande porque já tá mais próximo da linha, ó. De maneira que ela passe e cruze também a reta T que nós já temos. Quando ela cruzou, nesse cruzamento formamos mais um ponto, ok? Que então vamos chamar de ponto 2, certo? Agora, do ponto 2, nós temos que formar de novo uma ligação com o arco do ponto 1. Então, o que eu faço? Ponta seca no ponto 2, mesma abertura e faço um risco, ó, uma meia lua de maneira a traçar o ponto 1. O encontro desses pontos se formou aqui, não formou? Ó, nesse X. Então, aqui eu vou fazer um ponto e vou chamar de ponto 3. Quando eu encontrei o ponto 3, reparem que ele está muito próximo do ponto 8, eu já consigo formar minha reta paralela. Então, vamos lá, ó, eu vou ligar, juntar e passar a minha reta paralela. Consegui formar a reta paralela a essa. Entenderam? Vamos fazer mais uma? Deixa eu virar aqui o compasso, a folha, para fazer desse lado, ó. Aqui nós vamos, deixa eu apagar esse aqui, pra gente usar melhor a folha. Então, tem um exercício que pede para você traçar duas retas paralelas a uma que já é existente. Eu vou fazer esse, tá? O exercício 63. Então, vamos lá. Eu tenho aqui primeiro o ponto inicial, que é o ponto A. Depois, eu tenho uma reta já feita aqui, que é o ponto C. E depois, aqui embaixo, eu tenho outra que eu tenho que formar, que é o ponto B. Certo? Então, nós vamos formar uma de cada vez, ok? Vamos fazer duas retas. Então, o primeiro passo, o ponto A é minha ponta seca no ponto A e eu vou fazer uma abertura um pouquinho maior do que a reta que eu já tenho, que é a reta C. Seguro o compasso e traço aquela meia lua, lembra? Até cruzar aqui, ó, mesmo que pouquinho. Cruzei a letra C, não cruzei? Então, nesse cruzamento eu faço um pontinho e marco como sendo o pontinho número 1. Eu não comecei ela para o lado direito, então eu termino também para o lado direito, ok? Não troca a direção. Agora, ponta seca em 1, ponto 1, e traço mais uma risca de maneira a cruzar a reta que eu já tenho, que é a reta C. Cruzei, o ponto de cruzamento foi aqui, ó. Então, o segundo ponto, vamos chamar de ponto 2, ok? E para finalizar, eu tenho que juntar o ponto 2 com o ponto 1 e encontrar um terceiro ponto, ok? Então, vamos lá, ponta seca em ponto 2, sempre a mesma abertura do compasso, lembra? Não fecha. E eu vou traçar uma outra risca até eu cruzar o ponto 1, ó. Cruzei, não cruzei? O cruzamento das duas linhas chegou aqui. Então, é o meu terceiro ponto, eu vou marcar ponto 3. E aí, reparem que o ponto A inicial com o ponto 3, ó, nós já encontramos. Aí, o que eu faço? Traço uma reta paralela a ela. Porém, o exercício pede duas retas.
Então, eu consegui traçar o ponto A. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa para traçar o ponto B. Eu não fiz todo o lado A na direita? Para não ficar confuso, eu vou fazer o ponto B na esquerda, tá bom? Então, vamos lá, ó. A abertura do compasso. Ponta seca em ponto B. Vamos lá. E a abertura um pouquinho maior do que a linha central que nós temos, que é a C, né? A paralela. Então, vamos lá, fazer a marcação de uma meia-lua, meia circunferência. Faço lá até cruzar, ó. Cruzei já, ó. Ok? O ponto em que eu cruzei a linha C, chamamos então de ponto 1 novamente, porque eu tô fazendo outra linha agora. Agora, continuando para a esquerda, ponta seca no ponto 1 e vamos traçar mais uma meia-lua aqui. Encontramos o cruzamento bem aqui no início, ó, depende do tamanho que tá a sua linha, não tem problema, mas cruzou a linha, então ponto 2, porque é a nossa segunda linha cruzada. E agora o que eu preciso encontrar, fazer a junção do ponto 2 com o ponto 1, ligando essas duas partes. Não é mesmo? Então, vamos lá. Ponta seca em 2, mesma abertura do compasso, e eu vou passar um traçado aqui, ó. Seria aqui, então, aqui eu preciso aumentar um pouquinho para ela dar o cruzamento, ó. Eu não segui, mas se eu seguir aqui, ela cruza, ó. Certo? A ligação deles está aqui. Então, aqui é o ponto 3. Agora, ponto 3 com ponto B, conseguimos encontrar mais uma reta paralela. E assim, conseguimos fazer o exercício, certo? Espero que ajude, que vocês tenham entendido e que vocês possam fazer com calma em casa. Não fiquem preocupados se tiver dificuldade, é treino. Faça bastante no caderno, faça bastante em folha sulfite. Quando estiver confiante, passa para a apostila. Combinado? Um beijo, boa aula e até a próxima. Tchau!